Tudo bem, pessoal? Então, continuando aqui na playlist com as aulas de técnicas de programação, eu fiquei de falar um pouquinho melhor para vocês sobre o que é uma linguagem de programação compilada ou interpretada, tá bom? Lembrando que linguagem de programação, linguagem de computador, é a forma que nós temos, nós programadores temos, para escrever passo a passo comandos para o computador executar. Então, nós dizemos exatamente o que a gente vai querer e o computador executa. Só que existe basicamente duas modalidades da gente fazer isso. Uma delas é a linguagem compilada, ela foi compilada previamente, e uma outra que é interpretada, vamos dizer, em tempo real, em tempo de execução. Vamos ver a diferença de cada uma delas. A linguagem compilada é aquela que é executada pelo sistema operacional, ou seja, pelo Windows, Linux, Mac, também pelos sistemas mobile, né, o Android ou iOS, depois de ter sido compilado. Então, o que acontece? Você, programador, escreveu um conjunto de passo a passo, com vários comandos, várias instruções para o seu programa rodar, né? Para ele fazer aquilo que você deseja. Na linguagem compilada, você escreve esse código seguindo as regras de sintaxe dessa linguagem, ou seja, você vai escrever de um jeito que está previsto para aquela linguagem, como se fosse usando a gramática correta. Lembra bem que em português você escreve de uma forma uma determinada frase. Em inglês você tem que inverter muitas vezes a ordem de algumas palavras. Aqui é a mesma coisa. Cada linguagem de programação tem uma sintaxe, tem uma forma que eu preciso usar para falar o que o programa precisa fazer, tá bom? E a linguagem compilada, você escreve, pode escrever em algum editor de texto qualquer, mas esse código precisa passar pelo processo de compilação. O que significa isso? Eu já comentei num vídeo passado, mas é o seguinte, você escreveu o código, aquele IDE vai fazer a construção desse código em linguagem de computador, que pode ser o conjunto de zeros e uns que a gente abordou lá nas aulas de fundamentos da informática. Tudo para o computador é 0 e 1, ele não entende de cara o que está escrito ali em inglês por nós ali na codificação, então o compilador, o processo de compilação, vai fazer a transformação da linguagem natural, que está em inglês, em uma linguagem que o computador entenda, que geralmente é o 0 e o 1, tá bom? Exemplos aqui das linguagens compiladas. Alguns pequenos exemplos, tá, gente? Muitas outras linguagens são compiladas. O C Sharp, que vai ser abordado aqui na aula de TP, é uma linguagem compilada, quer dizer, eu vou escrever esse código, posso escrever em qualquer editor de texto, tudo bem, mas quando eu quero construir esse programa, sendo ele no modo console, aquela tela preta, ou no modo visual, usando os formulários, eu preciso colocar esse código que eu construí em uma IDE de programação, no caso é o Visual Studio, e o Visual Studio, além de se certificar que está tudo muito bem escrito, não está faltando nada, ele vai construir, ele vai compilar esse código, tudo bem? O Java é muito parecido, você deve ter visto no vídeo anterior que a gente mostrou a ideia de programação do Java, que existem várias, né? Mas uma delas é o NetBeans. Swift, que é a linguagem de programação para dispositivos da Apple. Então, se você quiser programar nativamente para iOS, lá para o tablet, para o iPad, né? Ou até para o computador, os Macs, você pode usar essa linguagem Swift, que foi a evolução de uma outra que se chamava Objective-C, tá bom? Que não tem nada a ver com este C. Na verdade, eles dois, C Sharp, o Objective-C, derivam daquela linguagem C que já está um pouquinho antiga, tá? E tem uma outra que chama Kotlin, que é uma linguagem bem atual, bem moderna, que foi criada pelo Google para dispositivos mobile. Então eles já criaram uma linguagem que é bem focada, bem voltada para dispositivos Android, lá para o seu smartphone, por exemplo, tá? É possível programar para Android usando essa linguagem, mas também é muito comum a gente usar uma derivação do Java usando a sintaxe correta para o desenvolvimento mobile. É também possível, e aí depende da escola qual vai ser a tecnologia que a gente vai usar, no segundo módulo e no terceiro, quando você estiver nas aulas de programação mobile, é possível você, via Visual Studio, usando também o C Sharp, programar de forma nativa para iOS e para Android. É possível através de um complemento, como se fosse um plugin, que chama Xamarin, ou se escreve Xamarin, tá? Mas isso é para outros episódios, tá? Bem mais para frente. E a linguagem interpretada, do que se trata?
É interpretada, essa linguagem, né, ela é interpretada diretamente pelo navegador de internet, sem ter passado pelo processo de compilação. Então, eu posso escrever o meu código, por exemplo, no bloco de notas, posso escrever no Word, posso escrever em qualquer editor de texto, aí no seu computador, e ele vai ser lido em tempo de execução, passo a passo, linha a linha, naquele momento. É óbvio que se tiver um outro probleminha, um ou outro erro de lógica, você só vai ficar sabendo naquele momento, porque ela não passou, entre aspas, assim, por um checklist, como se fosse aquela compilação. Um compilador é muito exigente, então ele não vai deixar passar algumas bobagenzinhas que às vezes a gente acaba cometendo, tá? O código, então, vai ser escrito em qualquer editor de texto e só vai funcionar se você usar a extensão de arquivo correta. Então lembra bem, extensão de arquivo é quando você nomeia um arquivo Word, por exemplo, você dá nome a ele, ele vai ter o nome .doc ou .docx. Se for um Excel, ele vai ser .xls. Se for PowerPoint, ele é do tipo .ppt. Se você está programando a estrutura de um site, HTML, portanto, ele vai ter uma extensão, o nome dele, .html. E você consegue construir esse arquivo, por exemplo, num bloco de notas. Eu não recomendo fazer isso, né? Talvez no início, para você ir pegando um passo a passo, vendo bem a estrutura, escrevendo na mão todos os códigos, até pode ser interessante. Mas na aula anterior, no vídeo anterior, a gente viu que existem ideias de programação para web que são muito poderosas, te ajudam muito no autocompletar, para corrigir um ou outro comando, coloca cores diferentes, fecha chaves quando você abre uma e assim por diante. Para você fazer o estilo do seu site, para colocar cor, para colocar uma aparência mais adequada, alinhamentos, a gente recomenda que você crie um arquivo extra, um arquivo externo, usando esse CSS, que também é uma linguagem aqui, algo complementar ao HTML, e a extensão desse arquivo vai ser o .css. Existe uma linguagem de programação web que chama PHP, é muito poderosa, e ela também, quando você cria um arquivo PHP, você usa a extensão .php. Esses três e outros tantos outros, tá? O JavaScript também é assim interpretado. Você escreve todos os comandos usando a sintaxe certa daquela linguagem específica. Tudo bem. Ele não passa por um processo de compilação, então você não precisou uma ideia poderosa ou alguma coisa assim para escrever esse código. Simplesmente você vai clicar duas vezes nesse arquivo, vai abrir o seu navegador de internet e ele, naquele momento, em tempo de execução, naquela hora, vai ler linha a linha e vai estruturar, montar tudo que você pediu naquele momento. Então ele não é pré-construído, ele vai sendo construído naquele momento, certo? E agora, vantagens e desvantagens de cada uma. O que acontece é o seguinte, quando uma linguagem é compilada, esse compilador, esse programa que está embutido lá na IDE, ele é muito exigente. Ele não deixa passar nada se tiver alguma falta de integridade, se por um acaso tiver uma questão conceitual, um erro ali, ele não vai nem compilar. Não é questão de executar ou não, de funcionar ou não o seu programa. Ele vai parar no processo de compilação, vai te avisar que alguma coisa está com erro e não vai deixar você seguir. Ele não constrói o seu código, não constrói o seu programa enquanto não tiver 100%. Um compilador é muito rigoroso. E tem gente que acha que isso é um problema, só que na verdade como ele é bem restrito, ele só vai fazer funcionar se tiver tudo em ordem, é interessante porque se ele for compilado, se esse código passar pelo processo de compilação, a certeza que você tem é que ele vai funcionar. Agora, talvez ele não funcione da forma como você queira, mas aí é um problema de lógica de programação. Você, quando tem um código compilado, você conseguiu construir um programa que atende todos os requisitos da linguagem, a sintaxe está perfeita e assim por diante. Mas não é garantia de que ele funcione perfeitamente, exatamente como você tinha pensado, porque às vezes você pensa uma coisa e codifica outra, a sua lógica não está certa. Mas isso é outra coisa. O fato de precisar de um compilador, de uma IDE já mais avançada, pode ser uma desvantagem para você. Tem gente que não tem um computador muito bom e aí o fato de precisar compilar, construir esse programa pode pesar um bocado. Então, alguns preferem usar uma linguagem interpretada porque acha que é mais leve, mais fácil de lidar, mais fácil de construir, de ir criando outros programas e sites e assim por diante.
O problema da interpretada é que muitas vezes a ideia que você está usando não te ajuda na correção, não te dá algumas dicas. Já tem ideias modernas, por exemplo, o Visual Studio Code, que se por um acaso faltou fechar uma aspas, faltou fechar um parênteses, ele te avisa. Ele usa o autocompletar e ele também te avisa. Mas você pode querer programar em outra IDE, outro editor, até no próprio bloco de notas, pode usar um Notepad++, eles não vão te auxiliar. E aí, qual que é o problema? Não fica um tracejadinho vermelho, que o compilador costuma fazer quando você erra alguma coisa em C Sharp, por exemplo, ou no Java, e você acha que está tudo certo, e aí você vai executar esse programa usando uma linguagem que foi interpretada e simplesmente ele nem abre. Ou então ele mostra algo muito equivocado, muito errado. Não é, de longe não era aquilo que você esperava. E aí, numa linguagem interpretada, você demora geralmente um pouquinho mais de tempo até identificar aonde está o problema para depois você alterar. Na linguagem compilada, o compilador sempre está à disposição para apontar o seu erro. Ele é bem chato em relação a isso. Na linguagem interpretada, não. Dependendo, inclusive, da IDE, ele não vai te dar dica alguma, mas aí se não funcionar, ou se funcionar parcialmente, você tem dúvida, você demora até saber o que você errou e para arrumar tende a ser um pouquinho mais difícil. Geralmente uma linguagem interpretada é fácil de você programar multiplataformas, quer dizer, exemplo, eu estou agora no Linux e quero fazer um programa que rode no Windows ou no Mac. Numa linguagem interpretada, qualquer sistema operacional tende a interpretar esse código. Se for uma página web, não importa qual é o sistema operacional. Isso te dá muita liberdade para programar na plataforma que você quer para a plataforma que você quer. Já na linguagem compilada, se eu quero fazer um programa para Windows, geralmente, é claro que há exceções e tem como você instalar plugins ou o que for, mas geralmente quando a gente vai programar para Windows, é importante que você esteja no sistema operacional do Windows. Linux é a mesma coisa. Você pode, dependendo da linguagem, programar de um jeito para outra plataforma, mas não é tão fácil e rápido quanto na interpretada, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Linguagem compilada e linguagem interpretada. O nosso C Sharp, aquela linguagem de programação que a gente vai usar aqui em TP, é compilada. Dependendo aí da escola, ou depende do professor se ele vai optar na matéria de programação e algoritmo, usar Java, usar Python, usar C Sharp também. Então, a garantia aqui, o que eu posso falar é por TP, e TP vai usar C Sharp, que é uma linguagem compilada. Lá na aula de programação web, a gente vai falar sobre HTML, CSS, JavaScript, que são todas linguagens interpretadas. Mas lembra que eu comentei na aula passada? A HTML não é considerada uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem, de fato, mas é uma linguagem de marcação. Ela não tem inteligências, ela não tem estruturas complexas, por exemplo, estrutura de repetição, estrutura de decisão. A gente não cria variáveis dentro do HTML. Mas para isso a gente usa outras linguagens que complementam o seu site, tá? O HTML é fundamental para você fazer a estrutura do seu site, para colocar alguns componentes lá no seu site, por exemplo, um formulário, para colocar imagem, para colocar vídeo, para colocar texto. Para isso funciona muito bem. A gente usa o CSS para colocar estilo nesse seu site, então colocar cor, colocar alinhamento, colocar bordas e assim por diante. E a terceira parte aí desse seu site básico é o JavaScript. Esse sim é uma linguagem de programação também interpretada, o JavaScript, que vai dar inteligência ao seu site. O que significa inteligência para o site? Basicamente você vai poder fazer estruturas de decisão. Se algo acontecer, faça isso. Se não, faça aquilo. É possível, inclusive, criar variáveis dentro do JavaScript e assim por diante. Certo, gente? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.